Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia, né? Comece bem informado nesta semana. Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta, hein? Estamos no mês de novembro, no finalzinho deste mês, tem a Copa Áfia Lagoas 2023, é a primeira edição em Maceió. Esperamos que seja a primeira de muitas, hein? E que sucesso! Está o lançamento aí da Copa Áfia Bahia no ano que vem, né? A Copa Áfia de volta a Salvador. Bom, vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil brasileiro destaca mais uma rodada sem vitória do Botafogo. Melhor pro Palmeiras, que é o novo líder da competição. Flamengo e Grêmio tropeçam na rodada. A Áfia na Europa destaca a Premier League. Um jogo de 8 gols entre Chelsea e Manchester City. Também tivemos o Arsenal e o Liverpool vencendo na rodada. Na Espanha, o líder Girona faz mais uma vítima e o Real Madrid goleia com gols brasileiros. Na Itália, outra vitória da líder Internazionale. Milan e Napoli tropeçam. Em Portugal, uma virada espetacular do Benfica sobre o Sporting nos minutos finais. Porto também vence de virada. Às 5 da bola. Nesta semana tem eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil entra em campo contra a Colômbia fora de casa. Todos os detalhes da festa do Fluminense pelo título da Taça Libertadores da América. Gabigol é expulso e agora detém um recorde negativo em sua carreira. Eu explico daqui a pouquinho. Botafogo, que até então era líder do Campeonato Brasileiro, agora não é mais, tem novo técnico e perde artilheiro para a sequência da competição. E time paulista da Série A2 vira SAF. E sabe quem vai comandar essa SAF? O pai de Neymar. Eu explico também. Brasil brasileiro, vamos falar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ela começou no sábado com a vitória do Coritiba sobre o Cruzeiro por 1-0. Gol de Robson a 45 minutos do segundo tempo. Esse jogo foi disputado no estádio Dorival de Brito, que é o estádio do Paraná Clube. Infelizmente, invasão em campo das duas torcidas, cenas lamentáveis em Curitiba. Essa vitória do Coxa é importante por 1-0, mais o Coxa muito perto do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro também em uma situação bastante delicada na competição. O Zé Ricardo acabou sendo demitido ontem à noite, hein? Zé Ricardo, que declarou falência da sociedade, analisando a briga campal que ele acabou vendo em Curitiba, e à noite a diretoria acabou demitindo o técnico Zé Ricardo. Olha, faltando 5 rodadas apenas para o fim, o Cruzeiro muda o comando técnico. Tivemos clássico no Maracanã no sábado. Flamengo e Fluminense empataram por 1-1. Flamengo saiu na frente com um bonito gol do uruguaio Arrascaeta. E o Fluminense empatou com o gol do Ione Gonzalez, que entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate e saiu machucado de campo. Ainda no sábado, só que à noite na Arena Barueri, bela vitória do Palmeiras sobre o Internacional, 3-0. O Inter começou bem, teve boas oportunidades, esbarrou numa grande atuação do goleiro Everton, e aí a partir do momento que o Zé Rafael abre o placar, Palmeiras passou a dominar a partida, fez o segundo com o Endrick numa bela roubada de bola seguida de assistência do Rafael Veiga e fechou com o Rony. Show do Cubaca, fazia tempo que o Rony não balançava a rede. 3-0 para o Palmeiras, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro. No domingo à tarde, o Corinthians surpreendeu o Grêmio. Excelente público na arena do Grêmio, e o Corinthians com o gol do Romero no começo da partida venceu por 1-0. E olha que a 8 minutos, Corinthians ficou com 10 com a expulsão do Bruno Mendes, uma entrada violentíssima. Ele acabou sendo expulso de campo e mesmo assim Corinthians venceu por 1-0 com o gol marcado pelo Romero. O Grêmio no segundo tempo teve o Bruno Alves expulso de campo. Red Bull Bragantino e Botafogo, um jogo de 4 gols do Nabi Abichedi. O Red Bull saiu na frente logo no começo com o Thiago Borbas. O Botafogo virou na primeira etapa ainda. Vitor Sá empatou, Eduardo Sheik fez 2-1. E no finalzinho do jogo, um cruzamento do Sorriso na direita e o Thiago Borbas de cabeça
marcou o gol de empate, uma explosão de alegria da torcida do Red Bull Bragantino. À noite, outra torcida que fez uma tremenda de uma festa. Em São Januário, o Vasco ganhou do América por 2-1. O Cruz de Malta saiu na frente no começo da partida com o artilheiro, o Pirata Verratti. O América empatou com o Mastriani. Como jogou bola o Mastriani em São Januário. E a 48 do segundo tempo, falta para o Vasco. E o francês Payet mandou, como diria o Silvio Luiz, no gogó da ema. Que golaço de falta do francês Payet. E a torcida do Vasco ficou gritando, né? Payet, Payet, aquela música baiana que entra nos nossos ouvidos, né? Payet marcou, portanto, o gol da vitória do Vasco, 2-1, uma vitória importante nessa luta do Cruz de Malta para permanecer na elite do futebol brasileiro. À noite também, Atlético Mineiro e Goiás jogaram na Arena MRV. Uma grande atuação do Hulk, que tinha sido expulso na penúltima rodada, cumpriu suspensão na última rodada e acabou voltando com força máxima, com tudo, para essa partida contra o Goiás. Ele acabou marcando de pênalti 1-0, o Guilherme Arana fez 2-0 com o passe do Hulk, e aí no finalzinho o Dodô acabou descontando 2-1, deu Galo Mineiro, que teve o Igor Rabelo expulso quando o jogo estava 1-0 para o Atlético. Tivemos em Salvador, na Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense empatando por 1-1. Everaldo de pênalti abriu o placar e o Canóbio uruguaio empatou no finalzinho da partida 1-1, resultado muito ruim para o Bahia. O Cuiabá agora respira tranquilo, não cai mais. Grande vitória sobre o Fortaleza por 2-1 na Arena Pantanal. Daverson e Isidro Pita abriram 2-0 e nos acréscimos o Iago Pikachu acabou descontando. No único 0-0 desta rodada, Santos e São Paulo ficaram no empate na Vila Belmiro. Na classificação, Palmeiras é o novo líder, 62 pontos. Botafogo em segundo com 60. Em terceiro, Grêmio e Red Bull Bragantino têm 59. Se o campeonato terminasse hoje, cairiam Cruzeiro com 37, mais tem um jogo a menos. Aliás, 2, né? Porque tem o jogo atrasado contra o Fortaleza e tem o confronto direto contra o Vasco da Gama. O Goiás tem 35, Coritiba muito ameaçado com 29 e já caiu o América Mineiro com 21. Vocês querem bola na rede? Então acompanhem os gols desta 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, a gente destaca a 12ª rodada da Premier League. Que jogaço entre Chelsea e Manchester City. Um duelo de 8 gols e o placar de 4-4. Marcaram os gols do time da casa o brasileiro Thiago Silva. Fazia tempo que o ex-fluminense
e seleção brasileira não balançava a rede. Sterling, Nicolas Jackson e também o Palmer. Para o atual campeão, o time comandado por Pep Guardiola, 2 gols do norueguês Haaland, tá impossível artilheiro da competição, Akanji e também o Rodri. O Arsenal venceu o Burnley em casa 3-1. Os gols do Trossard, do William Saliba e também do Zinchenko. Tivemos o Manchester United fazendo 1-0 no Luton. O gol foi do zagueiro sueco Lindelof. O Tottenham perdeu de virada para o Wolverhampton 2-1 e acabou ficando para trás na classificação, caindo para o 4º lugar. O Richarlison, atacante brasileiro, passou por cirurgia e desfalcou a equipe. Já o Liverpool não teve trabalho para fazer 3-0 em cima do Brentford, com direito a 2 gols do egípcio Mohamed Salah e 1 gol do Diogo Jota. Na classificação, Manchester City é líder, 28 pontos. Liverpool e Arsenal têm 27. E na 4ª posição, o Tottenham, que chegou a liderar o campeonato, tem 26 pontos. La Liga, campeonato espanhol, 13ª rodada, e não é que o Girona líder fez mais uma vítima, ninguém para o Girona, venceu o Raio Vallecano fora de casa pelo placar de 2-1. Já o Real Madrid goleou o Valladolid por 5-1, grande show da dupla brasileira Rodrigo e Vini Júnior. Carvajal, 2 vezes Rodrigo, 2 vezes Vini Júnior, os gols do Real no Santiago Bernabéu. O Barcelona de virada ganhou do Alavés em casa no Camp Nou, 2-1. Desencantou o Robert Lewandowski, 2 gols do polonês artilheiro. O Barcelona faz 2-1 em cima do Alavés. Outra virada na rodada, o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, fez 3-1 no Villarreal, jogando no Wanda Metropolitano. Os gols do Atlético, Witzel, o francês Antoine Griezmann e também o Samuel Lino. Bela vitória do Atlético. Na classificação, Girona é o primeiro com 34, Real Madrid é o segundo com 32, Barcelona o terceiro com 30 e em quarto o Atlético de Madrid com 28. Que La Liga nesta temporada, hein? Hora e vez do Campeonato Italiano em sua 12ª rodada. A líder Internazionale de Milão jogou em casa contra o Frosinone e venceu por 2-0. Gols do Di Marco e também do Calhanoglu. A Juventus, atuando em Turim contra o Cagliari, venceu por 2-1, com direito a gol do zagueiro brasileiro Bremer, ex-Atlético Mineiro, constantemente convocado para a seleção brasileira. O Rugani completou o placar. O Milan jogou fora de casa contra o Lecce e empatou 2-2. Os gols do time milanês, do francês Giroud e também do Reinders. Tivemos também o Napoli. O que está acontecendo com o atual campeão? Mais um tropeço do Napoli, desta vez em casa para o Empoli. 1-0, gol do Kovalenko aos 46 minutos do segundo tempo. Na classificação, a Inter lidera com 31 pontos, Juventus tem 29, Milan tem 23 e o Napoli tem 21 pontos. Campeonato Português, 11ª rodada. Que vitória de virada do Benfica contra o líder Sporting no Estádio da Luz. O Gyökeres fez 1-0 para o Sporting. O Benfica empatou com o Neves aos 49 minutos do segundo tempo. E o Tankstedt, aos 52, deu a vitória ao Benfica, 2-1, placar final. O Braga ganhou fora de casa do Arouca, 1-0, gol do Álvaro Jaló. Vitória de Guimarães e Porto. Vitória de virada do Porto por 2-1. Sanusi e Francisco Conceição marcaram os gols do Porto. Então, na classificação, Benfica e Sporting dividem a liderança com 28 pontos. O Porto tem 25 e o Braga fecha o G4 com 23. Às 5 da bola, a gente começa falando de seleção brasileira, que tem um jogo importantíssimo nesta quinta-feira contra a Colômbia, fora de casa. É a 5ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil vem de derrota, perdeu para o Uruguai por 2-0 no Estádio Centenário, perdeu também o Neymar
com uma grave lesão no joelho esquerdo e com esta derrota o Brasil perdeu a liderança da competição. A Argentina lidera com 12 pontos, aí com 7 pontos Uruguai, Brasil e Venezuela. Portanto, o Brasil caiu para o terceiro lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente fala de Fernando Diniz, que é o técnico da seleção brasileira, e ele festejou demais com o Fluminense. Ontem a cidade maravilhosa parou para a festa do Fluminense pelo título da Taça Libertadores da América. A gente lembra, o Flu ganhou do Boca Juniors por 2-1 no Maracanã, gol do John Kennedy na prorrogação. E ontem, olha, o Rio de Janeiro ficou lindo ontem com a festa do Fluminense. E o Fernando Diniz estava lá no trio elétrico, daqui a pouco ele desce no meio do povão para festejar este primeiro título da Libertadores do tricolor das Laranjeiras, que representará a América do Sul no Mundial de Clubes no final do ano. E será que nós teremos uma final épica entre Fluminense e Manchester City? Esta é a torcida de todo brasileiro. Nosso terceiro destaque vai para Gabigol, que acaba de bater um recorde negativo em sua carreira. Ele entrou no segundo tempo contra o Fluminense e aí ele cometeu uma falta em cima do Nino. E aí o Nino pegou o Gabigol pelo pescoço. E aí o árbitro da partida não quis saber, mostrou vermelho para o Gabigol, vermelho para o Nino. E desta forma o Gabigol é o jogador do futebol brasileiro que mais recebeu cartões vermelhos na história do Campeonato Brasileiro. É mole, é o nono vermelho para o Gabigol. Ele que tem 85 cartões recebidos com a camisa do Mengão, 76 amarelos e agora 9 vermelhos. É muita coisa. Ele bateu o recorde do Kahneman, zagueiro argentino que gosta de um tornozelo, atua pelo Grêmio. O Kahneman tem 76 cartões, sendo 8 vermelhos. E o terceiro, que é mais violento no futebol brasileiro, é o também argentino Vítor Cuesta, que joga atualmente no Botafogo do Rio. Cuesta, jogando pelo Inter, pelo Botafogo, 76 cartões recebidos, sendo 2 cartões vermelhos. Nosso quarto destaque vai para o Botafogo. Botafogo, que coisa, né? Tava tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro, começou a tropeçar também, olha, 5 treinadores já comandando o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora a bola da vez é o Thiago Nunes, que acabou se desligando do Sporting Cristal do Peru e vai assumir o fogão nesta reta de chegada da competição. Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino 2-2, perdeu a liderança para o Palmeiras, mas tem um jogo a menos ainda, que é contra o Fortaleza na Arena Castelão. Então o Thiago Nunes é o novo técnico do Botafogo, vai substituir o Lúcio Flávio, que estava interinamente no comando. E o problema para o Botafogo, além dos tropeços, a lesão do Tiquinho Soares de novo, hein? Tiquinho acabou se machucando, deixou o jogo no primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, logo a 19 minutos, uma lesão na perna esquerda, e o Diego Costa o substituiu. Agora, durante a semana, ele faz ali um exame de imagem para saber o grau desta lesão, para ver se é problema para a sequência do Campeonato Brasileiro. E a gente fecha às 5 da bola falando do Monte Azul, que é um time que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. E o Monte Azul é uma cidade pequena, com 20 mil habitantes, o estádio, capacidade para 13 mil torcedores, e não é que o Monte Azul virou SAF. E sabe quem que vai comandar a SAF do Monte Azul? Neymar pai e o Emerson Sheik. É mole? Todos os times estão virando SAF e o Monte Azul foi para esse caminho e acabou agora tendo o Neymar pai e o Emerson Sheik no comando. Será que vai dar certo? Eu acredito que sim. Que legal, né? Espero que você tenha gostado, curtido mais um Notícias Áfia, né? É sempre bom começar a semana bem informado com o futebol brasileiro, com o futebol europeu, com as notícias da Áfia, tá bom? E olha, se você não é inscrito em nosso canal, faça isso no Áfia Soccer, ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal Multicampeão e dê um like. É muito importante você dizer para o computador que você é fiel ao nosso programa, tá? Dê um like aí. Eu agradeço desde já. Te desejo uma excelente semana abençoada por Deus. E olha, nossa produção
preparou um vídeo especial, porque vem aí a Copa AFIA Alagoas Maceió 2023, pela primeira vez o Mundo AFIA em Maceió. E olha, tem muitas delegações que estarão com a gente nesta Copa AFIA. Então, olha, para você que vai, para você que não vai e gostaria de ir, para você que vai numa próxima, nós vamos mostrar agora o Vila Galé, esse resort espetacular, esse resort que há muito tempo é parceiro da Copa AFIA. E olha, que espetáculo de lugar para receber todos os nossos clientes, tá bom? Então a gente fecha mais um Notícias AFIA com as imagens do Vila Galé, Alagoas. Grande abraço, até a próxima. Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!